Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. É isso mesmo? Ó, glória. A memória da Bisa tá boa, né? Que às vezes eu coloco isso aqui no computador e esqueço de colocar a referência. Diga assim, Jesus foi com quem? Com quem que Jesus foi? Pedro, Tiago e João. Só que não foi num barquinho dessa vez. Quem vai conhecer o Getsemane aqui? Levanta a mão. Nós vamos tomar uma santa ceia lá. Nós vamos fazer uma santa ceia no jardim de Deus. Amém, queridos? E você vai levantar o seu cálice, é igual aquele cálicezinho de madeira que está ali. Você vai levantar o seu cálice perto de uma oliveira, lá é cheio de oliveiras. E você vai dizer: até aqui o Senhor esteve comigo e o Senhor sempre estará. Amém, queridos? Jesus foi com Pedro, Tiago e João a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Hoje nós vamos aprender algo sobre a aliança de Deus conosco, que não está vinculado ao momento da salvação de Jesus, mas está vinculado ao momento pós que eu recebi salvação, que eu já recebi Jesus, eu já aceitei a Jesus, e agora, como que eu mantenho a minha aliança com Ele, como que eu vivo com Ele? Tem algo de Deus para mim e para você, que você precisa colocar em prática, e eu também. E Jesus fala para ele: senta aqui, vocês três, senta aqui, eu vou ali orar. Fala bem alto assim: eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Quem começou a ficar triste e angustiado? Jesus. Mas Jesus sentia essas coisas? O texto falou que sentiu. Ele ficou triste e angustiado e ele falou o quê? Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Mas por que a alma de Jesus estava daquele jeito? Porque ele ia morrer mesmo. Porque dali a algumas horas, Jesus ia começar o que a gente vai chamar de processo de sepultamento, quando ele vai ser entregue por Judas. Jesus estava angustiado porque Judas tinha traído ele? Não. Jesus não estava angustiado porque Judas havia o traído? Jesus não estava angustiado porque ele iria ter que morrer? Ele não queria morrer? Não, não é isso. Porque a palavra de Deus diz que alguns dias antes, quando Jesus estava começando a preparar os discípulos e aqueles que o seguiam, dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. No 3º dia eu vou ressuscitar. E algumas pessoas falam: mas o Senhor não pode fazer isso. E ele falou: eu vim para isso. Não vim para outra coisa, eu vim para morrer. Eu estou sabendo que me aguarda, eu já vi o amanhã. Eu só estou angustiado pelo que eu vou passar, porque não vai ser fácil. Mas eu não estou angustiado porque eu não quero passar. E nós precisamos entender isso na nossa vida, porque às vezes nós estamos muito confusos em relação aos nossos sentimentos e às nossas participar conosco dos dias 11 a 15. E nós não conseguimos trazer clareza para nós, porque nós não temos momentos de oração como os de Jesus. Jesus aqui, ele não vai ter aquele momento de oração em que ele entra na presença de Deus e vai pedir perdão dos pecados dele, porque ele não era pecador. Então, que tipo de oração é essa? Se ele não vai entrar na presença de Deus para pedir perdão do pecado, se ele não vai entrar na presença de Deus para pedir que Deus altere o destino dele, porque ele também não ia fazer isso. Ele entrou na presença de Deus para orar o quê? O que nós vamos aprender nessa noite sobre uma chave fundamental da aliança de Jesus conosco. E ele fala aqui, ele dá essa chave aqui. Ele começa a dizer o seguinte: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não fala fiquem aqui e orem. Ele usa uma palavra diferente para a oração, que é o vigiar. O que um vigia faz, minha gente? O que um vigia faz, minha gente? Ele fica em alerta. É verdade ou não é? Ele fica ali
todo o tempo em alerta, prestando atenção, e uma pessoa está ali de vigia, por quê? Porque pode acontecer alguma coisa. Porque pode acontecer. E ele está ali para fazer o quê? Para prever o que pode acontecer. Para antecipar o que vai acontecer. E hoje eu quero dar 2 exemplos de vigia para você compreender. Existe aquele vigia do navio, que ele fica lá no alto, na proa que chama? Na torre. A proa é aqui embaixo, né? É frente. Então é torre. E ele fica olhando. E um navio em alto mar, o que você vai ficar vigiando? Você tem que vigiar para ver se tem algum iceberg, dependendo da região que você está navegando, se é uma região muito próxima a geleiras, ou se tem pedras, você está muito perto de chegar ali. Ah, mas o capitão não está vendo? Tem muita coisa que o capitão não vê. Mesmo que ele tenha seus aparelhos, mesmo que ele tenha, pode passar desapercebido? Ele pode ver uma pessoa à deriva, pode ou não pode? Ele pode prever qualquer coisa, porque ele está vendo. E ele não vê de baixo, ele vê. Quanto mais alto eu tiver, mais ao longe eu vejo. Agora o vigia, ele é uma pessoa despreparada. Ou ele é uma pessoa treinada para procurar ver o que ele precisa ver. Não é verdade? Você não vai qualquer um subir e falar, pode deixar que eu vigio. Você vai prestar atenção em quê? Ai, a andorinha que passou ali. Nossa, olha aquilo, olha a baleia, olha o golfinho, olha aquilo ali. Jesus está falando conosco que dentro da aliança com Ele há um tipo de oração chamada vigia. E Jesus usou isso toda a sua vida aqui na terra. Ele aprendeu com Deus a vigiar, ele aprendeu com Deus aonde prestar atenção. Ele aprendeu com Deus o que ele tinha que procurar nas situações. Porque se ele identificasse alguns sinais, ele saberia exatamente o que ele precisava fazer. Um vigia, quando ele vê alguma coisa fora do normal, o que ele faz? Fica quieto. Ele dá um alerta. Mas ele não vai dar um alerta em cima da hora, ele vai dar um alerta imediatamente. Por quê? Porque a gente sabe, se você não sabe, está ficando sabendo agora, que um navio não tem um freio ABS do carro. Não é, pastor Eduardo? Que o nosso comandante lá aperta o freio e para. Não é assim, né? Não. Então você tem que começar a ter ações muito antes de chegar no seu inimigo. Muito antes de chegar no cume do problema. Muito antes de você enfrentar de fato uma situação, a vigia te antecipa para que você comece a vencer a batalha antes mesmo que ela comece. Isso é um dos maiores traços de Jesus aqui na terra. Ele dizendo para nós o seguinte: se você começar a batalhar quando você estiver cara a cara com o teu inimigo, se considere derrotado. Se você deixar o negócio, a batata esquentar, ele olha para eles e fala o que para eles? Fiquem aqui, vigiem comigo. Eles estavam vigiando quem? Eles estavam vigiando o quê, gente? O que estava por vir. Mas eles não entenderam. O texto vai dizer o seguinte: ele avançou um pouco, se curvou com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou os discípulos e os encontrou dormindo. E disse o que para eles? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens?
Vocês precisam orar para que vocês consigam vigiar, porque se vocês não entenderem, não anteciparem o que está por vir, vocês vão cair. Não interessa se vocês acreditam em mim, não interessa se faz 10 anos que você está na igreja, se faz 20 anos que você está na igreja, se você não antecipar o que está por vir, você vai cair. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo? Agora me diga, quantos cristãos colocam isso em prática? A gente não faz isso na igreja? Antes do mês começar, nós já estamos com o tema do mês. O mês vai falar sobre isso. Por quê? Porque são armas de guerra espiritual para a gente vencer aquele mês. Isso foi antecipado. Vai ministrar sobre isso, antecipado. Quando aconteceu aquele fatídico fato, no nosso templo do João 23, o que nós estávamos pregando aqui? Há um lugar que Deus guerreia sozinho. A gente estava falando e Deus estava fazendo o quê? Guerreando. E se a gente não tivesse antecipado essa guerra? E se a gente não tivesse antecipado essa unção? Deus poderia ter protegido, mas alguma coisa passaria por entre os dedos. Deus me abençoou, mas alguma coisa se perdeu. Por quê? Olha para você mesmo e fala, porque eu não estou com os meus olhos abertos. Irmãos, o texto vai dizer o seguinte, mais uma vez, Jesus deixou, orou, versículo 43, quando voltou pela segunda vez, encontrou eles o quê? Dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. O que mantém os meus olhos espirituais abertos? A oração. Mas não é qualquer oração, não é aquela oração, Senhor, abençoa, amém. Não é aquela oração, Jesus, aleluia, glória a Deus, dá uns gritos, dá uns 4 pulos e sai da oração. É a oração de vigia, que eu entro na presença de Deus, e Jesus fazia isso toda hora. A palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer, e Jesus se afastava deles e ia orar, porque ele precisava saber o que ele ia fazer no outro dia. Por quê? Se ele não soubesse o que ele ia fazer no outro dia, ele ia cair. Ia ou não ia? Por que quando as pessoas vinham até ele, ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer? Porque ele era Deus, bispo. Mas aqui na terra ele andou como ser humano também. A parte divina dele hoje está na mesma condição que a nossa, o Espírito Santo de Deus em nós. Pastora Paula? Deus falava com ele, amanhã uma pessoa assim vai te procurar, essa pessoa ela é cega de nascença, assim, e ele vai estar no caminho, aí você vai olhar para ele, você vai fazer assim. Tá bom. Tá, deixa. Amanhã, você vai estar numa caminhada lá, vai ter uma multidão, de repente vai aparecer uma mulher, vai puxar suas vestes, você espera ela chegar. Tá. Mas aí Jairo já vai ter pedido para você ir na casa dele, você vai falar que vai. Mas você espera a mulher chegar. E Jesus estava vigiando a madrugada anterior, porque no dia seguinte, ele ia fazer o quê? Viver. Sabe por que o espírito da derrota, o espírito da tristeza, o espírito da dor, o espírito da angústia, insiste em andar conosco? Porque nós estamos sempre com os olhos fechados. Nós não estamos antecedendo nada. Jesus sabia que ele ia ficar angustiado. Foi por isso que ele foi orar. Ele já tinha previsto isso. Um dia antes de eu começar a enfrentar essa situação toda, a minha alma vai ficar abalada. Então já vou preparar aqui algumas horas que eu vou passar no Getsemane, porque ali eu vou prever mais ações de Deus para a minha vida.
Quem aqui sabe que determinadas situações estão por vir? Alguma coisa da sua vida você sabe? Nada. Sangue de Jesus, irmãos. Uma decisão que você tem que tomar, alguma coisa, nada. E o que você tem feito? Deixa a vida me levar, bispo. Carpe diem. Carpe diem é uma palavra que ela é falada muito com outras palavras no lugar. Qual que é? Aproveita a vida. Vai na maré. Aproveita o dia. Vai empurrando com a barriga. Meu querida, você vai ser atropelada. Jesus nunca foi atropelado. Nunca aconteceu algo que Jesus não tivesse previsto. Por quê? Porque ele era Deus, bispo. Não, porque ele vigiava. Porque ele era vigia da sua própria vida. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, seja vigia da sua própria vida. Se tem algo que te leva ao vício, o que você vai fazer? Olha, vamos lá, vamos imaginar que o pastor Eduardo tinha um vício. Que vício que nós vamos inventar, pastor Eduardo? Inventam aí, gente. Ah, mas bebida está muito batido, né? Bebida de quê? Oh, meu Deus. Vício de quê? Jogo, gostei. O vício do jogo, muitas pessoas nem consideram isso um vício. É verdade ou não é? Aí vamos imaginar que o pastor Eduardo era viciado em jogo. Evitar ir no lugar de jogo basta? O que eu preciso fazer para me livrar desse vício? Você tem que olhar para dentro de você e entender o que te leva a jogar. Quem te leva a jogar? O que te leva a jogar? Como você chegou lá? Isso é vigiar. Por que eu estou assim? Porque eu me sinto assim? Quem me leva até ali? E então vamos imaginar que o pastor Eduardo estava lutando para vencer o vício do jogo. E ele começou a antecipar algumas coisas na vida dele. Por exemplo, ele era viciado em jogar toda segunda noite, hoje é domingo. Misericórdia. O diabo já começava a antecipar ele, dizendo, pega aquele dinheiro que é para você construir a casa, investe no jogo que você vai dobrar ele, porque o diabo gosta de fazer isso, ele gosta de mentir para as pessoas. Gosta ou não gosta? Mas aí o pastor Eduardo, firme na ser, começou a dizer o seguinte, não, Deus, fala para mim um pouco do meu amanhã. Será que Deus faz isso? Em Jeremias capítulo 33 diz que faz. Revelarei a vocês coisas maravilhosas do seu futuro. Revela para mim um pouco do meu amanhã para que eu possa antecipar ações concretas na minha vida. E Deus vai começar a dizer para o Eduardo, presta atenção naquela sua amizade. Presta atenção naquele seu sentimento, presta atenção naquilo, e você começa então a vigiar aquilo. Quando você acorda pela manhã, na segunda-feira, você está com uma impressão de Deus. Quando algo parecido acontece, o que você faz? Você já sabe o que fazer. Você já está esperando aquilo. Você não é pego de surpresa? Engraçado que às vezes, quem aqui já parou para pensar em quantas vezes Deus lutou para te antecipar, mas você não caiu sua ficha. Ele começou a fazer você pensar em determinadas coisas, mas você não deu valor e de repente aquilo estava acontecendo. É verdade ou não é? Quem já passou por isso? De repente você estava pensando alguma coisa, se fulano falar isso, se eu fizer isso, se acontecer aquilo, e não estava acontecendo nada, e Deus só estava dizendo, ei! Se você não se preparar para isso, você vai cair. Se você não se preparar para isso, você vai afundar. Você vigia e ora. E aí o Eduardo, em oração no domingo, vai dizer o quê? No apelo, né? O apelo da ceia, do culto de celebração do domingo. Senhor, eu não tenho força para dizer não para essa pessoa, me ajuda. Isso foi antecipado, fala bem alto, antecipado. Porque uma coisa é você falar não na cara da pessoa, é mais difícil. Não dá para você ajoelhar e na cara da pessoa ajoelhar e falar, Deus, me ajuda. Você não vai fazer isso. Já foi, já rodou. Mas se você fizer antes,
Quando aquilo você viver, vai vir uma força do Espírito dizendo, ei, você sabe o que fazer. E era isso que Jesus fazia a vida toda. Como eu lido com esses fariseus, como eu respondo, o que eu falo? Olha, vão duvidar de você, você vai falar isso. Quando te questionarem, você vai agir dessa maneira. Olha, quando essa pessoa chegar, você vai agir dessa maneira. Jesus não sabia tudo todo o tempo, queridos. Ele também era 100% homem, mas ele vigiava. Ele vigiava o futuro dele. Ele vigiava o amanhã dele em oração e dizia, Deus, me traz à luz o que eu preciso ver sobre o amanhã. Você anda comprando por compulsão. Eu, Jesus, E amanhã o diabo vai tentar te passar uma rasteira, toma cuidado. Olha, você anda comendo por ansiedade. Amanhã vão te dar um bolo enorme para você comer ele inteiro. De uma vez por todas, né? Olha, você tem problemas em controlar você mesmo e as suas palavras. Amanhã o diabo já separou, mas assim, de bandeja, uma pessoa para tirar a tua paciência, porque vai roubar teu emprego, vai roubar o teu sonho, vai roubar alguma coisa. E aí você faz o quê? Então, em nome de Jesus, aonde eu tenho fraquezas, eu te peço a tua graça e a tua abundância aqui na minha vida. Deus quer fazer isso com você. Deus quer começar a falar com você e talvez você não vai ouvir a voz de Deus assim, mas você vai ouvir ali no seu coração. Cuidado. Presta atenção. Vigia. Presta atenção nisso. Não confia nessa pessoa. Quantas pessoas aqui já bateram o olho numa pessoa e passou igual uma flecha do Espírito Santo? Não confia nessa pessoa, não. Não? E você fala assim, eu estou pecando, o sangue de Jesus tem poder, sabendo de nada que essa pessoa fez. Então, Senhor, em nome de Jesus, está amarrado todo sentimento errado no meu coração. E o Espírito Santo volta de novo e fala assim, não confia. E sabe quando você começa a dar ouvidos às coisas de Deus, você para de tomar na cara. É verdade ou não é? Quantas coisas você foi insistir e depois você foi orar, o Senhor falou, falei para você da primeira vez que não era para você continuar com isso. Só eu? Vocês também? Me ajuda aí, meu irmão, não posso sentir que eu estou sozinha. Falei para você que era fria. Quantas vezes você está convivendo demais com uma pessoa e o Espírito Santo começa a falar? E você não afasta, depois toma uma burdoada na cara e o Espírito Santo fala, eu falei. Eu falei. Eu preciso dar ouvidos à voz de Deus. Há um poder na aliança de Jesus conosco, seus filhos e irmãos. Ele implantou uma marca em nós, fala bem alto assim, Jesus implantou uma marca em mim. A marca de poder ver o futuro. Quem está usando, levanta a mão aí. Eu só consigo ver aquilo que eu busco. Não é tarô, essas coisas não, viu, irmão? Tarô, carta, está amarrado no nome de Jesus. Satanás está repreendido do nosso meio. Ele não vai fazer igual aquelas mulheres que jogam as cartas, você entendeu, Gustavo? Estou vendo. Né? Não é isso não. Isso daí é espírito de adivinhação. O diabo lança verde para colher maduro. Você sabe que toda pessoa que lança carta, ela não sabe o futuro. Mas se você acredita, o diabo acabou de escrever o teu futuro. Para ele é muito mais fácil fazer acontecer o que ele falou que você acreditou do que falar sobre o que ele não sabe. A única pessoa que sabe sobre o futuro é quem? E ele quer falar algumas coisas para você que vão te livrar. Ele quer falar algumas coisas para você que vão parar problemas dentro da sua casa. Ele quer falar algumas coisas para você que vão destravar a tua vida financeira. Porque às vezes você está lá a vida inteira orando, e o Senhor está falando, o problema está aqui, ó. Para de fazer isso. Mas toda hora eu estou lá fazendo a mesma coisa, porque eu não estou vigiando. O texto ainda continua, lê comigo, por favor.
Fui orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Veja, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Meu traidor chegou. E passou um tempo, Judas chegou. Como é que Jesus sabia? Ele estava orando lá e o Senhor falou, ó, já se prepara, respira fundo. Como é que a gente faz quando a gente precisa equalizar a nossa vida? Respira aí, irmão. Você sabia que quando você respira bastante fundo, você joga bastante oxigênio no cérebro, você para de pensar besteira na hora? É verdade. Você oxigena, você... Agora, respirar e orar, então, é uma coisa de louco. Quando a pessoa está com muita dor, o que os médicos falam para ela? Respira. Por quê? Vai tirar o foco de onde está doendo. O cérebro vai parar de prestar tanta atenção lá e vai voltar o foco para cá. Olha para o teu irmão e fala assim, quando você respira no trono de Deus, você entra no foco certo. Você abre o olho, você vê a coisa certa, você sabe o que vê. Fica perdido, porque o diabo, ele é o rei da distração, meu querido. Se ele quer te pegar na esquerda, ele te faz olhar para a direita. Faz ou não faz? Ele é o rei da distração. É igual aconteceu na época do Covid. Qual foi a maior distração da humanidade enquanto estava tendo a maior crise de Covid de 2020? TikTok. Eu não sei quem é pior. Se é o cão que inventou o TikTok ou se é quem seguiu o TikTok. Deixa as pessoas alucinadas, aquilo não é normal. Não é normal. Que graça tem você ficar vendo uma pessoa imitando uma criança, um bode, Para eu vender na minha loja, é só eu fazer uma dancinha safada. Olha onde o diabo levou o ser humano. Porque daí eu vou ter muita visualização. Irmão, se eu precisar disso, eu estou lascada. Eu não me rendo a esse tipo de distração, não. Porque não foi uma coisa à toa. Viu, queridos? Tanto que o governo americano, na época do Trump, proibiu o TikTok porque rouba a informação do seu celular inteirinho. Senha, tudo. Rouba tudo, pega tudo que é teu. Você acha que vem para quê? Controlou a vida das pessoas. Tem gente viciada nisso. O dia inteirinho ali, vendo a bobageira. Isso, deixa a tua vida passar inteira. O diabo vai fazer de tudo para você olhar para o lugar errado, para você vigiar a coisa errada. Para você vigiar uma emoção, um medo, e de repente entra a serpente dentro do teu jardim de novo. E você fala o que? Não, mas a serpente me ajuda tanto. Cuidado. Na hora que você menos esperar, ela vai fazer o quê? O que serpente faz melhor. O que é? O que serpente faz, gente? Batata cozida. O que serpente faz, minha gente? Ela vai dar o bote. Mas essa serpente me ama. Ama mesmo. O sabor do teu sangue. É igual uma pessoa que eu já ouvi isso faz tempo isso na televisão. Ele criava um tigre. Lembra, amor? O tigre avançou nele. Sério. Ai, mas eu sempre cuidei, sempre tratei. O que você esperava de um tigre? A natureza dele vai vir à tona. Olha para o teu irmão e fala, cuidado com a sua falta de vigia, porque ela faz você colocar inimigo dentro de casa e amigo para fora. E quando o inimigo estiver lá dentro, é que ele vai dar o bote. Ele não dá o bote fora, ele dá o bote dentro. O diabo vai fazer você abrir mão das promessas de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque ele quer entrar dentro da tua casa, dos teus sonhos, da tua história, da tua vida, da tua família. Aí ele começa a dar o bote. Aí ele vai numa situação, ele vai em outra, ele vai em outra, ele vai em outra. E de repente a gente agora já se vê amarrado pelo diabo e a sensação é que eu não posso fazer nada.
E tem uns cristãos ainda que vão além. Foi Deus que permitiu. Acho que Deus do céu, ele olha, bota a mão na cabeça e fala, você está de brincadeira comigo. Foi Deus que permitiu Pedro negá-lo? Ou foi a falta de vigia? Se Pedro não tivesse dormido, se Pedro tivesse vigiado, Deus daria visão para ele, dele negando Jesus e dizendo, cuidado, camarada, está chegando. Quantas coisas você disse assim, mas por que Deus permitiu? Olha para o teu irmão e fala, tenho boas novas para te dar. Foi falta de vigia sua. Deus não queria que acontecesse. Deus não queria que acontecesse problemas na tua casa, Deus não planeja esse tipo de coisa para a gente não, meu querido. Mas tem alguém querendo entrar dentro da nossa vida que se você não vigiar vai passar desapercebido e você não vai ver. O diabo não passa com uma roupa rosa choque, pastora Paula, falando, eu sou o diabo, viu, estou entrando. Ele passa como? Como um camaleão. Imperceptível. Mas a vigia do Espírito Santo é tão fenomenal que às vezes você não tem nem noção. Não aconteceu nada. E o Espírito Santo liga a sirene. SOS, 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 joga o bote, salva a vida, pula no mar. Você fala que pula, Espírito Santo. O que está acontecendo? Pula no mar, pula no bote. E a gente, por obediência, vigia, faz o quê? Pula. E o que acontece minutos depois? O barco afunda. E você fala assim, glória, glória, aleluia, que eu acreditei e obedeci. E se eu não estivesse vigiando? Olha para o teu irmão e fala, você estava lá igual o Jack. Estava igual o povo cantando. O diabo, ele não vence quando você fica de olhos abertos. A vitória de Jesus, desde o primeiro dia dele aqui na terra até o último, foi o quê? Eu estou de olho, eu estou vigiando, eu não vou deixar nada passar desapercebido, o Pai vai me revelar. Deus me revela. Tem hora, irmão, que a gente tem que olhar para o marido, para a esposa, para os filhos, para a casa, para os sonhos e falar, me revela, Senhor, vamos lá, me revelar. Eu vou tirar um período de oração, que o Senhor vai me revelar o que está acontecendo, o que foi que entrou, que eu tenho que pôr para fora, o que está tentando entrar, que eu vou lá na porta, lá de fora, eu já vou botar para fora. Eu tenho pessoas, irmão, que quando a pessoa fala assim, eu vou passar aí, eu já até unjo a calçada. Daqui para frente, Satanás, você não entra. Vem, Satanás, que eu já estou preparada com a minha cartucheira espiritual. Por isso que o pessoal fala, bem, você não fica chateada com ninguém? Eu não. Eu já resolvi antes de você me falar, eu já tinha te perdoado. Antes de alguém se levantar ou fazer qualquer coisa, eu já tinha me antecipado. Eu não vou ficar prejudicada por uma ação maligna. Isso é a vigia. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus estava prontinho para ser entregue. E ele não agiu da maneira errada. Judas vem como quem não quer nada, safado, hein, gente? Safado. Oi, Jesus. Jesus já tinha falado, aquele que me beija e trai. Quanto tempo Jesus já sabia que Judas ia fazer isso? Vai no versículo 52 comigo. Pedro logo levantou a espada quando viu que a galera ia pegar Jesus. Pedro, que não tinha antecipado nada, agiu pela emoção, né? Agiu pelo nosso Pai. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Arrancou a orelha do soldado, Jesus ainda vai, bota a orelha no lugar, ainda conserta o que Pedro fez de errado. Para não atrapalhar o plano. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu pensei muitas vezes, gente, como pode o soldado ter na orelha reposta levar Jesus? Você nunca pensou nisso? Tem pessoa tão cega, minha gente, que Jesus está agindo na frente dele, é como se nada tivesse acontecendo. Deus está fazendo ali na cara dele. É por isso que eu não ando segundo o que as pessoas fazem, pensam ou sentem, eu ando segundo o que Deus falou para mim. Faço o mesmo.
Porque se você for contar com o que o outro está sentindo, com o que o outro está pensando, com a revelação do outro, você está lascado. É verdade ou não é? Ô, Tárcia, é normal? Caiu a orelha no chão. Pedro, por favor, Pedro, mandei você vigiar. Não era para você ter feito isso. Se fosse uma pessoa mais online aqui, o que ela faria? Gente, larga a mão, estou do lado de Jesus aqui. Não. Ai, mas eu esperava. Olha para o teu irmão e fala, para de esperar o que não está no plano. Vai vigiar. Ah, mas eu esperava, mas não estava no plano. Você está esperando coisa que você está inventando da tua cabeça. Se você tivesse vigiado, você não estava esperando coisa que não ia acontecer. Não, mas eu esperava mais dele. Olha para o teu irmão e fala, porque não vigiou? Se tivesse vigiado, não estava esperando. Gente, Jesus ele responde assim, leia em voz alta comigo 52, guarde sua espada, disse Jesus, os que usam a espada morrerão pela espada, você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante? Pedro, você acha que eu estou aqui porque eu estou sem ajuda? Porque eu não tenho o que fazer? Você acha que eu estou enfrentando essa situação porque eu não tenho outra coisa para fazer? Esse é o problema dos cristãos, a maioria estão fazendo dessa maneira, está fazendo o que dá para fazer, porque não viu, porque não sabe o que tem que fazer, então faz o que dá, do jeito que dá, usa a palavra que sabe, faz o que é o que está na minha mão. Irmão, olha para você e fala assim, se eu continuar assim, eu vou cair um dia atrás do outro. Pedro, se você acha que é por falta de espada. Não, meu querido, eu estou aqui porque eu sei o que vai acontecer e eu sei o que eu tenho que fazer. É uma escolha. Irmãos, que o amanhã na tua vida seja uma escolha, não um acontecimento. Porque o dia que o amanhã for a sua escolha em Deus, você vai ser um dominador diante do altar do Senhor. Amém, queridos? Ai, mas aconteceu, eu não pude fazer nada. Não pôde porque você não vigiou. Porque se você tivesse vigiado, você já tinha achado a arma certa para lutar contra aquilo e falar, comigo não, serpente. Comigo não, que eu já peguei aquele meu negocinho. Como que chama aquele cara aqui da Discovery que pega as serpentes lá? Tem uma garrinha lá que já cata a serpente. Não é assim? Olha para o teu irmão e fala assim, pede para Deus dizer para você para onde você tem que olhar para enxergar o amanhã de Deus. Quando o amanhã chegar, você vai saber o que fazer. Não é sobre Deus evitar o amanhã, é sobre você saber o que você tem que fazer amanhã. Deus não vai evitar nada, queridos. O plano vai acontecer. Eu preciso saber e ter autoridade para enfrentar. Jesus Cristo diz o quê? Se o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que isso aconteça agora? Fala assim para o seu irmão, Jesus sempre teve o comportamento adequado. Quem não vigia, não sabe o que fazer. Quem vigia, está harmonizado com Deus. Ele está ali alinhado com Deus. Amém, Senhor. Amém. Não é que Deus vai te contar tudo. Não vai. Mas com certeza aquilo que ia te derrubar, Ele vai fazer um jeito de fazer você acordar para aquilo. Amém, queridos? Vai fazer você começar a prestar atenção em algumas coisas. Às vezes as portas não abrem por conta das muitas palavras que saem da nossa boca. Tem hora que Deus vai fazer o que conosco? Tem hora que a porta não abre porque a gente está distante demais de Deus, da igreja, do corpo. A gente está lá vivendo o nosso problema intensamente. Não é para viver o problema intensamente, é para viver Deus intensamente. Amém, queridos? Eu visito o problema para resolvê-lo. Não durmo com ele, não como com ele, não vivo com ele. Esses dias, uma pessoa me fez uma pergunta assim, quando isso acontecer, bispo, o que você vai fazer? Aí sabe quando você dá aquele sorriso para a pessoa? Fique em paz, eu já estou fazendo.
nem vai acontecer. Isso não vai nem conseguir chegar a acontecer, porque quando era para estar previsto, já estava resolvido. Não é melhor? Quanto mais você vigia, maior habilidade de ver você tem. Um vigia de 1 ano, um vigia de 25 anos, o que você escolhe? Quem que você escolhe para vigiar seu navio? Por quê? Tenha experiências de falar com Deus. Porque das marcas que Jesus nos deixou de herança, essa é uma das maiores guerras espiritual. Jesus estava sempre pronto. Eu imagino, para a gente fechar aqui e orar, no dia que João foi morto, Jesus devia estar orando e Deus falou, hoje a cabeça de João vai rolar. O que eu tenho que fazer? Nós estamos na madrugada, Jesus, tal hora vai chegar a notícia, o que aconteceu? Porque Jesus era, uma pessoa que Deus dava os detalhes, Primeira coisa, sua ação vai ser A e B. Primeiro, você vai receber as multidões que acompanhavam João, tá bom? Depois, você vai fazer o seguinte, Jesus, você vai multiplicar o pão. Vou multiplicar o pão? De quem? Vai ter um menino na multidão. Tem a tradução mais pura desse texto, que está na Vulgata, diz que Jesus olhava para um menino. André pescou na hora. Você quer achar uma pulga no palheiro? É fácil. Para onde Deus está olhando? André pescou. Jesus olhou, o texto diz na Vulgata, Jesus olhou para o menino. Gente, tinha mais de 5.000 homens. Quantas mil mulheres? Vai por 15. E as crianças? Sangue de Jesus. Cada um tinha 25 filhos. No meio dessa multidão inteira, Jesus olha para o menino. E ele estava dando o quê? Uma pista. Como que eu encontro a pista de Jesus? Presta atenção nele, não na multidão. Ele dá uma palavra de arrebentar para os apóstolos. Vai lá vocês e se vira para alimentar eles. E olha para o menino. Eu sei aonde está a resposta. Se você quiser bater no problema para achar a resposta, fica à vontade. Vai durar bastante tempo esse seu problema. Agora, se você parar um tempo e olhar para mim e falar, deixa eu pegar uma régua aqui, deixa eu medir aonde que o olho de Jesus está indo. Ai, você, o que você tem, menininho? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Engraçado que quando o menino falou, Jesus parou a busca. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, Quando o menino disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes, Jesus falou o quê? Manda a multidão sentar. E me traz aqui. Sabe por que a gente não é bom vigia ainda? A gente está mais acostumado a olhar para o problema e tentar achar uma solução nele do que olhar para Jesus. Jesus só olha para a solução. Ele não dá nem um pouquinho de pataca para o problema. Meu Deus, mas não tem condição, está vendo você rolar e aminalelizar a sua vida. Ficar igual um bife à milanesa. Eu acho que tem hora que Jesus tem vontade de falar, vamos parar de drama. Mas ele não fala, porque a gente tem que aprender. Era só você perguntar, pastora Paula. Qual a porta que amanhã eu abro? Por favor, Senhor, fala para mim. Mostra para mim, pelo menos me ilumina o caminho. Pelo menos me dá uma dica. Ele vai te deixar sem resposta.
e de repente você está na frente da situação. Era para você ter gastado 1 mês para resolver uma coisa e você gastou 1 horinha. E agora você tem tempo de viver o plano de Deus para a tua vida. Romanos capítulo 8 diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sabe por que muitas vezes as coisas na nossa vida não cooperam? Porque não dá tempo, a gente está tão envolvido com o problema que passou o dia inteiro, passou o mês inteiro, passou o ano inteiro e não deu tempo de viver o propósito de Deus, porque a gente passou as 24 horas envolvido na multidão procurando pão. Está na hora da gente parar e falar: Deus, eu vou parar de dormir, eu vou parar de dizer que eu estou cansado de sofrer e vou começar a vigiar. Abrir os meus olhos e falar: me mostra, Jesus. Vamos fazer isso nessa noite? Feche os seus olhos. Eu sei que eu mandei você abrir os olhos, mas agora você vai fechar o olho para orar. Porque a gente fecha o olho para orar, para abrir os olhos espirituais, amém, queridos? Quem sabe você está batendo como murro em ponta de faca em alguma situação da tua vida. Insistindo, e o Senhor está falando: ei. Não é assim. Ei, você está igual Pedro. Falei para você orar. Falei para você que se você não antecipar, você ia tomar as decisões erradas. Não seja assim. Hoje você vai consagrar a tua vida para Deus. E vai tomar uma decisão. Eu vou parar de deixar a minha vida à deriva das distrações. Porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha casa, para a minha família. Você crê nisso? Amém, queridos? Deus tem um plano de bênção, de paz, não de maldição. E hoje você pode escolher viver a deriva o mês de agosto e o resto da sua vida. Ou você pode escolher se tornar um vigia. Faz isso. Jesus foi o vigia do propósito de Deus na vida dele aqui na terra. Ele foi o vigia da própria vida. E hoje você vai olhar para Jesus e falar: Deus, chega de dormir no ponto. Chega de colocar o cansaço, a dor, a preocupação, a situação, o passado no lugar do meu futuro. Porque às vezes a gente é tão movido pelas emoções, queridos. Jesus ficou angustiado, mas ele sabia o que fazer com a angústia. E hoje ele está dizendo para você: não dá para evitar angústias, não dá para evitar dias difíceis, mas dá para você saber o que você vai fazer. Então, ao invés de você deixar o barco à deriva, hoje você vai abrir a tua boca e falar: Jesus, mostra para mim aquilo que vai furar o meu barco. Há tempo para que eu possa agir da maneira correta, para que tudo coopere para o meu bem, porque eu sei que o Senhor tem plano e propósito na minha vida. Não me deixa entrar em confusão, não me deixa cair em nenhum tipo de tentação. Me livra, Senhor Deus, de todo o mal. Quem sabe a serpente já entrou dentro da tua casa, quem sabe o negócio já está acontecendo. E hoje você vai falar: então me mostra onde que o bicho escondeu dentro da minha casa, porque eu vou tirar. Me ensina. Às vezes a gente olha para nós e fala: mas eu não tenho condição de resolver isso. E hoje você vai falar para o Senhor: me ajuda, me ensina, me orienta, me sustenta, me renova, me dá sabedoria, para que eu possa enfrentar essa situação da maneira correta. Porque às vezes o que nos mantém presos, queridos, é a gente enfrentar da maneira errada. O bispo sempre falava uma verdade: todas as pessoas têm uma chave, e só Deus sabe qual é a chave de cada pessoa. Todo problema tem uma chave, só Deus sabe qual é a chave que resolve o problema. Pede para Deus.
Me mostra. Onde está a chave? O que eu preciso fazer? Me ajuda, Senhor. Me ajuda a manter a minha fé, minha esperança, minha vida no teu altar. Me ajuda a trilhar um caminho onde eu não sou engolido e nem atropelado pelas situações. Me ajuda, Jesus. Eu preciso viver algo novo, algo sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu preciso, meu Pai. Então, ativa em mim a habilidade de vigiar. Pede para Ele, bota a tua mão perto dos teus olhos e fala: abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver o que eu não conseguia ver. Eu quero saber o que eu não conseguia saber. Eu preciso, Senhor, porque às vezes está partindo de mim e eu não estou vendo. Às vezes está saindo de mim o problema e eu não estou vendo, eu não estou percebendo. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ter clareza em tudo que eu fizer, em nome de Jesus. Quem aqui antes de dormir vai fazer uma vigia? Oh Deus, vamos conversar antes de a segunda começar. Me dá um texto bíblico, me dá um versículo, me dá uma palavra. Me faz lembrar de alguma pregação, de algum apelo, de alguma coisa, me anexa ao teu propósito amanhã. Para que eu acorde sabendo onde eu preciso estar e o que eu preciso fazer. Amém, queridos? Hoje a Tárcia vai contar um testemunho. Vamos lá, Tárcia? O genro vai ajudar? Subir aqui, ajuda, genro. O genro sai correndo. É esse jeito, gente. Genro ajudando sogra, é isso aí. Não é não, marido? Ela está rindo. Essa escada aí é mais forte que... E o dedo tá roxo, né? Vergonha. Bem pertinho. A paz. Eu já tô chorando, né? Eu vou contar só um pouquinho, porque Deus tem feito muito na minha vida. Deus tem feito muito na minha vida, desde quando eu vim para Ser, há 3 anos atrás. Eu tinha um comércio em Santo Mais e um comércio em Paraíso. E eu entrei em processo de separação e foi quando eu conheci a Priscila, que me trouxe de volta, porque eu já era há muitos anos atrás, né? Só que com o bispo eu não conhecia a bispa e nem a pastora Paula. Aí quando a Priscila me chamou, eu pensei que assim, eu não vou porque eu saí, eu me afasto muito e o bispo vai ficar bravo comigo, porque eu tô cheia de tatuagem. Mas aí a Priscila, vamos, eu voltei. E quando eu entrei naquela porta, eu falei, eu vou voltar, só que eu vou voltar não para ser uma cadeira, eu vou ser uma coluna. E foi a entrega que eu fui fazendo durante toda esses 3 anos que eu estou na Ser. E a pastora Paula foi cuidando de mim no processo de libertação, a bispa me auxiliando todos os dias, ficava brava comigo, porque eu não obedecia, né? Muitas vezes eu não obedecia. E eu trouxe minha filha, meu genro, que está um pouquinho bravo comigo também, né? Porque lua de mel, a sogra resolve cair da escada. Aí, quando foi, minha filha casou dia 4 de junho. Eu estou resumindo tudo, que um dia a pastora Paula vai fazer um podcast comigo, eu conto todos os meus, o que Deus tem feito. A minha filha casou dia 4. Quando foi dia 22 de junho, eu caí da escada.
E tem as imagens. Eu caí no quarto da minha casa, e na minha casa não é muito grande, mas depois que eu caí, aí foi a costela. Quando Aumenta aí, por favor, a imagem. eu caí no quarto e eu tive que me arrastar até a cozinha para pedir socorro, para pedir ajuda, porque eu estava sozinha dentro de casa e o meu telefone estava na cozinha. Então eu fui arrastando até a cozinha para conseguir pedir socorro. Aí foi quando os bombeiros entraram e quebraram a porta, entraram para me socorrer. E nesse tombo, eu fraturei o rádio, coloquei 3 pinos de fio de quiche e quebrei 4 costelas. Só que nesse dia, eles prestaram, aí está a costela, só que eles prestaram atenção só no pulso, eles não deram atenção para as costelas. Ficou assim, bonitinho, ó. Aí, eles não deram atenção para a costela. Eu fiquei 2 dias no hospital, fiz a cirurgia na mão e voltei para casa com muita dor. Eu sentia muita dor e a respiração era bem ofegante. Não era aquela respiração. Só que quando foi dia 22 de julho, quase um mês depois que eu caí, dia 18 de julho, quase um mês após eu cair, eu senti uma dor muito, muito, muito forte. E sem respiração, eu não respirava. E aí quando eu fui pedir ajuda de novo, socorro de novo, põe de dia 22, aí estava assim, ó, ele já estava perfurado o meu pulmão. Eu já tinha água e sangue dentro do pulmão, já fazia um mês. Onde Deus cuidou de mim, todo esse processo. Aí quando foi, aí está tudo perfurado. Esse branco é onde está a água e o sangue parado. Gente, é uma dor absurda. Vocês não fazem ideia o que é colocar um dreno no pulmão. 2, né? Eu coloquei um para expandir e um para retirar a água, o sangue. Aí eu lembrei num... Olha que bonitinho. Aí vocês ganham um teste para ir para a lua, com um penteado bonito desse. E eu lembrei no dia que a pastora Paula falou assim, não queira colocar sim onde Deus já colocou não. Porque quando eu vinha na igreja, eu achava que Deus, quando falava assim, ó, Deus vai restaurar tudo que você perdeu, que foi tirado de você, eu achava que Ele ia dar meu casamento de volta. E Deus já tinha falado não. Mas a restauração que Deus queria fazer mesmo, era na minha vida. Era me dar a minha vida de novo. Era trazer aquilo que eu tinha deixado lá atrás, por aceitar migalhas de uma pessoa que não queria mais nada, entendeu? E eu aceitando aquelas migalhas. Então Deus falou assim, eu vou ter que permitir uma coisa dessa acontecer na sua vida, para você ver o que eu sou capaz de fazer. Eu deixei você quase um mês com sangue, com água no pulmão, para você ver que eu sou o seu Deus, não eles, não quem está te oferecendo migalha lá fora. Aí eu, deitada na cama, era muita dor, era muita morfina. Eu não levantava para tomar banho, então as enfermeiras tinham que dar banho no leito, e não sei se alguém já teve internado, sabe o que é banho de leito, né? É terrível. Misericórdia, uma pessoa que sempre foi muito independente, nunca precisou de ninguém, uma hora está precisando de gente para dar banho nela. É terrível. É uma coisa absurda. Eu não desejo isso a ninguém. Eu lembrei da pastora Paula, uma oração dela. Ela falando, foi numa segunda-feira, no culto de segunda-feira. Não queira colocar um sim onde Deus já colocou não. O não de Deus, gente, não vai atrás de sim de outra coisa. O não é não. Não é não. Sabe? E o diabo, ele é astuto. Porque eu estava sentindo muita dor. E ele vinha e falava assim, ó, tá vendo? A bispa não te mandou nenhuma mensagem. Já mandava mensagem todo dia, gente. Ela mandava mensagem, oração, mensagem. Eu falava para ela, eu vou morrer, eu estou morrendo. E eu estou sentindo coisa. E o povo dando remédio. E eu tenho muita alergia, eu sou muito alérgica. Aí foi de terça para quarta, eles fizeram uma medicação errada. Aquela hora eu achei que eu fosse morrer mesmo. Porque eu vi até a luz.
Mas não era a luz, não. Era um monte de luz que estava lá fora, que estava... Era a luz, porque eu tinha, na minha janela dava para ver. É do corredor. Não, não era não. É só para deixar claro. Eu vi até a luz, porque de tão mal que eu passei, literalmente. Eu achei que eu fosse morrer. No outro dia, a bispa falou, em culto, aqui no culto, que Deus me deu mais uma oportunidade para vir. Foi um culto muito lindo, foi na quarta-feira. E as meninas sempre me mandando os cultos, tudo para mim. E eu sempre ouvindo. E foi através desse culto também, que uma pessoa que estava no leito junto comigo, que foi quando a bispa voltou de Israel, ela era muito católica e ela não aceitava nem a pessoa falar de outra igreja. Ela é muito católica, ela com santas devoções dela lá. Ela escutou a bispa falando a volta de Israel, tal. E ela quis ouvir tudo que a bispa estava falando. E eu deixei, eu aumentei. Ela escutou tudo. Quando foi na manhã seguinte, ela faleceu. Ela veio a falecer. Essa pessoa que estava no leito. Então, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sei o que Ele quer que eu faça. Mas agora eu quero sim dele. Que Ele falou sim para mim. Ele me deu mais uma oportunidade de estar aqui contando esse testemunho para vocês. Sabe? E eu só tenho a agradecer pela vida da bispa, pela vida da pastora Paula, que me atura muito, gente, não é pouco não. E por todos vocês, que a cada dia, cada oração que vocês fizeram, as pessoas que me ajudaram lá em casa, a Ana, a Fabi, a Mara, todos, gente, todos, pelas orações de vocês. Eu amo muito vocês, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Em vez de você querer mudar o não de Deus para sim, corre atrás do sim que Ele te deu. Amém, queridos? Tarsa, não faz arte, em nome de Jesus. Nós não estamos preparados para essa experiência, né, irmão? Vamos ficar de pé. Até quando a gente não está entendendo nada, Deus está fazendo milagre. Até quando a gente está manhoso e birrento, né? Deus está fazendo milagre. Mas leva isso no testemunho da Tarsa para você. Se Deus falou não, vai atrás do que Ele falou sim. Se Deus falou sim, o mundo inteiro vai falar não e continua sendo sim. Amém, queridos? Eu gostaria que você, que é pai, levantasse a sua mão. Nós vamos abençoar a sua vida nessa noite. Senhor, nós abençoamos a vida de todos os pais. Eu queria chamar o pastor Eduardo aqui, porque hoje ele representa essa unção paternal que está sobre a igreja, essa unção masculina que está sobre a igreja, que o nosso bispo deixou por legado, que age e ama e cuida de nós como um pai, um referencial de homem, de Deus. Nós abençoamos a vida de todos os homens que já se tornaram pais. Que você receba agora sobre a tua vida um refrigério que vem do Senhor. Uma unção renovada que vem do Senhor. Que tudo aquilo que você sente que está ali parado, bloqueado, que você sente a tua limitação, que o Espírito de Deus venha agora sobre você que é papai, pai de família, cuidador da casa, da família, dos negócios, da tua família, da tua história. Que a unção do Senhor de sabedoria, de renovação, de entendimento, de abrir fronteiras, de realização, de domínio, desça sobre a tua vida. Que agora o Senhor te abra os teus olhos e você dê caminho para a tua família e para a tua casa que vem de Deus. Que agora o Senhor te abra os ouvidos e você ouça a voz de Deus que direciona a tua casa e a tua família. Que agora, com as suas mãos levantadas, você receba recursos que vêm do céu, para ser abençoado e abençoador da obra e da tua casa, em nome de Jesus. Nós ministramos sobre os pais da C a unção do Pai Celeste,
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.